Olá, povo de Deus, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Estamos em mais um devocional, né? E logo estaremos orando por você. Mas eu peço que você ouça essa palavra até o final. Creio que vai ser de edificação para a sua vida, vai ser uma bênção para a sua vida. Eu quero ler o texto de 2 Coríntios 4,16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus, que palavra poderosa, que palavra gloriosa. E esta palavra, ela tem muito a nos ensinar. Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que externamente estejamos muitas vezes abalados, ainda que externamente estejamos passando por um momento difícil, seja um momento de escassez, ou seja um momento de luta dentro de casa, eu não sei, você tem as suas lutas, eu tenho as minhas. Todos nós temos algumas lutas, mas ele diz: não desanimamos, não desanime. Essa palavra é muito forte para todos nós, porque às vezes, diante de algumas batalhas que nós enfrentamos, o inimigo quer nos sufocar, quer que a gente pare, quer que a gente desanime, quer que a gente desacredite da palavra de Deus. Ontem eu compartilhei na igreja algumas coisas que Deus colocou no meu coração, sabe? Mas, acima de tudo, como trouxe a palavra de Deus ontem, né? Deus é poderoso para curar, para perdoar, para tirar da cova, para coroar de graça e misericórdia, como diz o Salmo 103. Mas uma coisa é certa, você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Você precisa se fortalecer em Deus, assim como eu preciso todos os dias. E o apóstolo Paulo declara mais, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior, que é esse homem interior, nosso espírito, se renova dia após dia. O nosso espírito se renova na fé. É isso que nós precisamos fazer. As coisas externas estão acontecendo. Os problemas externos estão querendo nos sufocar, mas o homem interior, o nosso espírito, tem que ser renovado dia após dia. Palavra gloriosa. É isso que nós precisamos fazer. O nosso espírito precisa estar renovado, estar fortalecido. Porque às vezes as circunstâncias vêm. É um problema de saúde, é um problema na família, né? É um problema, sabe, financeiro, não sei, é um problema emocional, mental, mas o que fazer é não desanimar. O que fazer é se fortalecer, é fortalecer o homem interior, é fortalecer o seu espírito na palavra de Deus, na promessa de Deus. E Paulo continua: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A tribulação que ele passava não era leve. A tribulação que o apóstolo Paulo passava era grande, era perseguição, era ameaça de morte, era naufrágio, era escassez, era coisas assim, aos nossos olhos, muito difícil. Porém, ele se fortalecia na presença de Deus. É isso que nós precisamos fazer, se fortalecer na presença de Deus. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A glória que há de ser revelada é grande, é eterna. Então, se você está passando, né, externamente momentos difíceis, ou quem sabe até mesmo na sua alma, nas suas emoções, não desanime, mas se fortaleça em Deus. Porque esse homem que escreveu esse texto passou, sabe, tribulações terríveis. No entanto, ele disse, uma leve e momentânea tribulação. E ele disse que esse momento produz um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós, cristãos, homens e mulheres de Deus que cremos na palavra do Senhor. Essa palavra é para a sua vida e para a minha vida.
Talvez esse momento que você esteja passando não seja bom, mas eu falo, sabe, com propriedade, se fortaleça em Deus. Fortaleça a sua fé no Senhor. É ela que vai te sustentar, é ela que vai te reanimar, porque as circunstâncias às vezes, sabe, vem o vendaval, vem os problemas, mas se você estiver firmado em Deus, o seu homem interior estiver firmado em Deus, você vai superar isso. Por quê? Por um motivo. Tem um texto da palavra de Deus onde Paulo fala assim, lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? O que Paulo está dizendo? Se Deus não poupou o seu filho para nos salvar, ele não dará com ele todas as coisas que nós precisamos? Então, precisamos confiar em Deus. Dentro dessa palavra que eu citei agora, nós podemos confiar em Deus que tudo dará certo, em nome de Jesus. Você tem seus desafios, seus gigantes, eu tenho os meus gigantes, mas com Deus, não desanimando, mas olhando para aquilo que é eterno, nós vamos vencer para a glória de Deus. E encerrando, ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, não fixando os nossos olhos naquilo que é temporal, não fixando os nossos olhos naquilo que é passageiro, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Louvado seja Deus. Que essa palavra fique no seu coração. Aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Amém? Então, fixe seus olhos, que os seus olhos estejam fixados naquilo que é eterno, naquilo que aparentemente você não está vendo, mas Deus, Ele prometeu. Amém? Então, não desanime. Essa tribulação, esse momento vai passar, porque Deus, aquele que não poupou o seu único filho, dará também o necessário para que a gente viva melhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor abençoe esta vida, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher. O Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que renova as forças, que o Senhor traga renovo nessa vida. Pai, nós oramos, Senhor, como diz a Tua palavra, Senhor, olhando para aquilo que os olhos físicos não enxergam, mas os olhos da fé enxergam, que é o milagre, que é a bênção, que é a salvação, que é a restauração. Eu oro por esta vida, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe esse lar, que o Senhor abençoe esse homem e esta mulher. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e que a paz de Cristo, que excede o entendimento, seja sobre esta vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se Deus falou no seu coração, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço.